Você vai ler comigo, igreja, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 8. Depois eu vou caminhando aqui pelo capítulo. A gente vai entrar no capítulo 6 também, mas eu vou conduzindo vocês. Primeiro a gente vai ler o versículo 8. Diz assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Esse versículo aqui é um chamado de Isaías, é uma repreensão e uma exortação aos gananciosos. Você já vai entender por que eu estou falando isso para você. Daqui a pouquinho eu vou te explicar. Então, o versículo 8 é uma repreensão aos gananciosos. E quando você vê a palavra ai na Bíblia, como diz aqui, ai dos que ajuntam casas, esse ai representa juízo de Deus. Esse ai significa de que algo está para vir sobre esse povo, sobre essa nação, sobre essa gente. Amém? Vai comigo lá no versículo 11. Primeiro nós falamos dos gananciosos. Olha o que diz o 11 agora. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Esse versículo aqui está falando dos beberrões, os amantes do álcool, da bebida, seja etílica, fermentada, mas gosta de buscar prazer no álcool. Então é um ai, é um chamado, é uma exortação e um alerta de que algo está para vir sobre esse povo. Vai lá comigo no 18, mais um ai. Diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Esse ai aqui é sobre os injustos. É sobre aqueles que não perdem uma oportunidade de cometer injustiça. Se tiver diante dele a oportunidade, só que diz mais, não é só se tiver diante dele, ele traz para si, ele cria uma oportunidade. Como uma corda faz, ele puxa, ele até cria oportunidades para cometer injustiça. E a Bíblia está dizendo ai dos injustos. Vai comigo lá no versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e dos que ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Esse ai aqui, igreja, é sobre os corruptos e os corruptores. Aqueles que aceitam corrupção e aqueles que praticam a corrupção, vão tentar corromper a outros. É aquele que troca o certo pelo errado com maior naturalidade. E o errado por certo, tudo bem, não tem nada demais. O errado está certo e é isso que a gente vai fazer. E é assim que a gente vai proceder. O amargo é doce, o doce é amargo. A luz é treva, a treva é luz. Ou seja, não existe verdade absoluta. As pessoas vão mudando conforme lhe convém, conforme lhe interessa. É a corrupção. Então o profeta está dizendo aqui um ai, um juízo de Deus sobre a corrupção, sobre corruptos e corruptores. Está dando para entender até aqui direitinho? Vai lá no 21, diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Esse ai aqui, igreja, é sobre os soberbos. É aqueles que pensam bem sobre si mesmos. É aqueles que olham para si e se veem melhores do que os outros. O elogio não vem de fora, o elogio vem dele para ele mesmo. A Bíblia diz que se consideram os que são sábios aos seus próprios olhos, os que se julgam. A avaliação não vem do olhar dos outros, a avaliação vem do seu próprio olhar. Isso é uma pessoa soberba, arrogante. Então o profeta está dizendo que vai vir um ai, vai vir um juízo sobre essa pessoa. E depois no 22 diz assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é um ai sobre aquela pessoa que é, usar um termo popular aqui, farrista, é da bagunça, é da zoeira, ou da zoada, não sei como vocês falam aqui.
É aquele que o negócio é curtir, inconsequente, irresponsável. Só pensa em ter o seu próprio prazer e deleite. E isso é o que vem na frente, isso é o que vem primeiro. As responsabilidades pouco importam, os compromissos pouco importam, com a família, com a sociedade. A Bíblia está falando aqui, é muito parecido com o que está lá no versículo 8, que fala de bebida também. É a pessoa que curte a vida e ela quer se afundar num copo de bebida, não porque o álcool é atraente, mas o álcool facilita. O álcool faz com que ela se torne, como diz aqui, um valente. O álcool faz com que ela se torne um herói, ou seja, eu sou dono do meu nariz, eu sou um aventureiro, e a pessoa basta uma dose ou algumas doses e ela já põe a asinha de fora, e aí você imagina. Por que eu estou lendo isso para vocês, igreja? Por que essa passagem diz isso? O homem de Deus aqui é Isaías quem está falando. Ele é um profeta. E o profeta, ele tem essa missão. Só para você entender. Sabe quando começa o ministério de profeta? O ministério de profeta, ele passa a ser ativo. Ele passa a ser um ministério presente em Israel. Quando começa a monarquia. Quando Israel começa a ser governado por reis. Então, quando surge a figura de um rei, então surgem profetas. Por quê? O rei é a autoridade máxima em uma nação. O rei não tem ninguém depois dele. Então o único que vai cortar as asas do rei, o único que vai moderar o rei, o único que vai trazer o rei para o lugar dele, fazer entender que ele é um homem e nada mais do que isso, é o próprio Deus. Então Deus vai usar quem? Vai usar o profeta. Diga glória a Deus. Dando para entender? Então o profeta, ele surge, o ministério do profeta, ele fica ativo. Já haviam profetas, mas ele passa a ter atividade constante quando Israel passa a ser governado pelos reis. Porque o rei, se deixar, ele é a autoridade máxima, ele é o rei da nação, ele faz o que der na dele, ele faz o que der na cabeça. Quem é que vai cobrá-lo? Quem é que vai trazer a ele limites? Então Deus levanta profeta para dizer para o rei e para o povo qual é a vontade de Deus. Então uma das funções dos profetas era exortar, era justamente alertar acerca do pecado que aquele rei e aquela nação estava cometendo. Amém, igreja? E como o rei tinha autoridade, o rei podia convocar a nação, o rei podia chamar a nação para fazer o que é certo, como muitos reis fizeram. Reformas religiosas, reforma do culto a Deus, reforma da adoração. Outros reis não quiseram ouvir profetas, e tanto o rei como o povo pagou um preço amargo, um preço alto. Amém, igreja? Então a função do profeta é aqui denunciar o pecado mesmo. É falar. Jeremias, que foi um outro profeta, Deus disse assim para ele: vai e fala. Você tem que falar, quer goste ou não. E você vai falar, esse povo é casa rebelde, mas você vai falar para a casa rebelde. A casa rebelde precisa ouvir. A casa rebelde precisa escutar. Então esse era o papel de um profeta. Mas a gente precisa lembrar que o profeta também é homem, igreja. O profeta, ele está debaixo daquilo que ele está profetizando também. Vou tomar como exemplo, eu estou aqui. Não sou um profeta como era Isaías, como eram os outros, não. De jeito nenhum. Hoje profetizar significa proclamar a palavra de Deus. Amém, igreja? Cuidado com aquilo que chamam de profecia por aí. Profetizar, conforme 1 Coríntios capítulo 14, é anunciar a palavra de Deus. Isso é profetizar. Tudo bem? Então eu estou aqui, mas aquilo que eu estou pregando para você aqui está vindo do alto, está vindo de cima, está vindo de Deus. O que eu falo para a igreja aqui serve para mim e primeiro para mim. Eu sou o primeiro a ser exortado. Eu sou o primeiro a ser corrigido. Eu sou o primeiro a levar a lapada quando Deus ele pega o chicote. Amém, igreja? Então o profeta também é homem, semelhante aos outros. E Isaías vai entender isso. Isaías ele vai perceber que assim como o povo também, por causa dos seus erros, está prestes a vir um ai sobre eles. O próprio Isaías, ele mesmo, tem erros, tem defeitos,
E o juízo pode ser sobre ele também. Vamos conferir isso? Vai lá no capítulo 6. A gente vai ler do 1 ao 5. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. Presta atenção, igreja. Olha aqui para mim. Isaías está cumprindo o seu papel. Ele está dizendo: ai dos beberrões, prepara o lombo, está para vir um ai sobre vocês. Ai dos injustos, endireita o seu caminho, corrige os seus atos, porque está para vir um ai, um juízo sobre vocês. Ai dos corruptos, que amam a corrupção, porque um ai já foi declarado, endireitam as suas atitudes. Ai dos soberbos, tem um ai para vocês, se vocês não mudarem. Ai dos farristas, porque tem um ai sobre vocês. Mas quando ele vê a Deus, porque ele disse assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, ele teve uma visão de Deus. E quando ele vê a Deus e a glória de Deus, serafins em volta de Deus, seres celestiais em volta de Deus, adorando, exaltando o Senhor, chamando ele santo, santo, santo. Quando ele tem uma visão dessa glória, aí ele não fala ai desse, ai daquele outro. Ele fala ai de mim, pobre de mim. Eu sou um homem pecador. Eu falo coisa que não devo e vivo no meio de um povo que fala o que não deve também. Quando abre a boca fala bobagem. Olha o que ele está dizendo: o pecado dele não é ser beberrão, nem injusto, nem corrupto, nem farrista, nem soberbo. O pecado dele é que ele fala coisa que não deveria falar. Mas mesmo assim, quando ele vê a glória de Deus, ele fala: estou frito, estou frito, estou perdido. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, sou um pecador. Igreja, a gente aprende 2 coisas aqui nessa passagem. 2 lições. A primeira delas é que diante de Deus ninguém é santo. A gente se empenha para viver uma vida santa nessa terra. A gente que ama a Deus e quer agradar a Deus. Mas não dá para medir a nossa santidade e alguém se achar melhor do que os outros. Principalmente quando o nosso padrão de santidade é confrontado com o padrão de santidade de Deus. Acabou, está perdido mesmo. É o fim para a gente. Então, a gente, quando conhece a Deus, perceba que ele diz assim: vi o Senhor, eu vi o seu trono, eu vi a sua majestade, eu vi a sua glória, eu vi o Rei na sua formosura. E quando eu tive essa visão, eu me senti totalmente indigno, eu me senti perdido. Eu percebi que eu merecia também um ai, um juízo sobre a minha vida. Olha a visão e o reconhecimento de Isaías. A pessoa que conhece verdadeiramente a Deus, ela tem esse sentimento dentro dela. Amém, igreja? Não tem como a pessoa conhecer a Deus e não reconhecer: eu sou um pecador, indigno. Paulo, apóstolo de Cristo, ele vai dizer: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal deles. E não é discurso de falsa modéstia, não. É porque não tem como a pessoa olhar para ela, depois de ter olhado para Deus, não perceber a sua miserabilidade, não perceber a sua pequenez, não perceber a sua insignificância. A
gente olha para um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que habita num lugar glorioso. Um Deus que aqueles que contemplam a sua glória são seres perfeitos, celestiais, que não caíram, alguns caíram, mas isso não é assunto para agora. E a gente cheio de erro no pensar, no falar, no agir, no reagir, no sentir. A gente erra o tempo todo de diversas maneiras. Às vezes percebemos, às vezes não percebemos, mas sempre estamos errando. Então quando a gente olha para Deus, é impossível não ter esse entendimento. Sou um miserável pecador. Ai de mim! Sabe qual é o problema de muita gente? É ela se achar merecedora, digna. Ela achar que Deus vai se derreter por ela porque ela é um docinho de coco, ela é uma coisinha lindinha, bonitinha, engraçadinha, e Deus vai ficar com o coração derretido por causa dela. Ela é boazinha, caridosa, então Deus olha para ela e olha. Deus rasga a seda para ela. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Você já deve ter ouvido, eu ouvi também várias vezes. Eu mereço ir para o céu. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem: fulano merece ir para o inferno pelo que fez. A pergunta é: quem não merece? Quem não merece? Se for por mérito, todos nós merecemos. Eu não sei se você crê na Bíblia, mas é a Bíblia que diz: todos pecaram e destituído. O que é destituído? Sem a posse. Não tem. Destituídos estão da glória de Deus. Você não precisa fazer coisa grave, igreja. O pecado já vem desde Adão. Todos somos descendência de Adão, e de geração em geração, desde Adão, o pecado entra em todas as gerações. O pecado está em nós, nascemos em pecado. Amém, igreja? Amém. Todos pecamos. Então a primeira lição desse texto é a seguinte: diante de Deus, todos nós, ao contemplar, só a pessoa que não teve ainda, não nasceu de novo, não conheceu a Deus, não teve essa experiência com Deus, coisa que eu preguei esses dias atrás, essa então não viu a Deus ainda, e por não ver a Deus ela continua dizendo: eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço e eu mereço, sou digno. Mas aquele que viu a glória de Deus e a luz de Deus pôde ver o quão pecador é, o quão indigno é, o quanto não merece nada. E tudo que tem é pura e simplesmente pela tremenda e absurda e gloriosa graça de Deus na sua vida. Amém, igreja? Amém. A cruz revela duas coisas de maneira muito intensa. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, revela o tamanho do amor de Deus. Deus chega a entregar o seu próprio Filho unigênito na cruz por nós. Se Ele amasse um pouco, Ele continuaria pedindo bois e cordeiros. Talvez um profeta representaria a gente, um sacerdote morreria na cruz. Mas quando você percebe que o Filho amado é colocado ali, então você vai dizer: realmente o amor de Deus é grande. Porque Ele não pegou qualquer coisa para colocar na cruz em meu lugar. Ele pegou o Filho amado. Então a cruz, ela grita de que o amor de Deus é muito grande por nós. Amém, igreja? E a cruz também vai bradar uma outra coisa. Se Deus não pegou mais animais, nem homem, profeta, sacerdote, nem anjo encarnado para colocar ali, mas o Filho, então isso revela também que o nosso pecado não é pouco, o nosso pecado é grande. Porque se assim não fosse, qualquer sacrifício daria conta do nosso pouco pecado. Mas se é o Filho que está ali, se é o Filho que foi pregado ali, se foi preciso descer do céu, se vestir de pele humana e morrer morte de cruz, é porque grande é a nossa depravação, a nossa perversão e o nosso pecado. Então a cruz, ela anuncia quão grande é o amor de Deus, e ela anuncia quão feio e quão grande é o nosso pecado também. Amém, igreja? Então Isaías, ele vê a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido. A gente não vê tanto erro, igreja, até se aproximar da luz. A gente não se acha tão pecador até ver Jesus e a sua glória. É como quando você quer encontrar defeito em alguma coisa.
Você joga luz naquilo. Um objeto qualquer. Uma mancha. Você quer ver uma mancha no tecido, você apaga a luz ou acende a luz? Você joga a luz e você vai enxergar a mancha. Imagina aí um tecido branco, um papel branco. Você quer ver defeito, mancha, imperfeição, você joga a luz naquilo. E se você quiser ver mais ainda, de forma mais clara, você aproxima a luz daquilo, ou aquilo da luz. O que você vai enxergar? Mais mancha, mais defeito. Assim é quando a gente se aproxima de Deus, como Isaías disse: eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus, eu vi a luz de Deus. E quando eu vi a luz de Deus, eu olho para mim e vejo o tanto de defeito que eu tenho. Quando eu me aproximo dessa luz, eu vejo essa luz, eu vejo o quão manchado eu estou. Está dando para entender, igreja? Quando eu vi o Senhor, a sua glória, a sua beleza, a sua luz era tanto que com 2 asas os serafins cobriam o seu rosto. Tamanha glória, tamanho era a sua luz. Os serafins cobrem o rosto diante dele. Então, quando eu vi essa luz, eu pude ver o tanto de imperfeição que antes eu não via. É assim que acontece com a gente, igreja. A gente está longe de Deus, a gente acha que é o cara. A gente está longe de Deus, a gente acha que merece. A gente está longe de Deus e a gente vai falar: sou honesto, como isso não fosse uma obrigação. A gente está longe de Deus e a gente vai falar que é caridoso, como se isso não fosse uma obrigação. E a gente vai olhar para os nossos valores, a gente vai olhar para as nossas qualidades e dizer: tudo de bom está aqui em mim. Mas quando a pessoa conhece a Deus, ela vê essa luz, ela se aproxima dessa luz, ela vai olhar para ela e vai dizer: não, eu estava enganado, estou perdido. Eu pensava que eu era tudo isso, mas sabe o que eu sou? Eu pude ver agora, olhando para essa luz: pecador, miserável pecador. Então a luz de Deus, conhecer a Deus, revela isso para a gente. Posso falar uma coisa, igreja? Não se ofenda não. Se de todos os pecadores que você conhece, eu tenho que tem gente que vai se sentir ofendido, não vai entender isso aqui. Se de todos os pecadores, todo ser humano que você conhece, você não se considerar o mais indigno deles, se você não se considerar o mais carente de misericórdia deles, tem algo errado com você. Eu conheço gente que vive às avessas. Eu conheço gente que peca de um jeito e gente que peca do outro. Mas depois que eu conheci, depois que eu vi a luz de Deus, eu percebi o quão carente, miserável homem eu sou. E dos pecadores, agora eu entendo porque Paulo usa essa expressão. Não é para agradar as pessoas. Não é um discurso de falsa modéstia. Olha, eu sou o pior dos pecadores. Não é para comover as pessoas. Eu entendo que ele estava falando aquilo porque era aquilo que ele sentia. Porque hoje eu sinto isso e você deve sentir isso também. Dos pecadores que eu conheço, eu sou o pior. Das pessoas que precisam de perdão e graça, eu sou a que mais preciso. Se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa rever sua crença, sua fé, o evangelho que você aprendeu. Então essa é a primeira lição. Ficou claro para você? Ao olharmos para a luz de Deus, ao olharmos para aquilo que Ele é, de tão grande que é, a gente consegue ver também o quão pequeno e o quão manchado e defeituoso a gente é. Assim como um papel, como um tecido é aproximado da luz e ali todo erro aparece, todo defeito aparece. E a segunda lição, igreja, a segunda lição é que a gente não foi agraciado por Deus, a gente não recebeu o Espírito dele, a gente não recebeu essa dádiva de conhecê-lo para desprezar pessoas, para humilhar pessoas, para diminuir pessoas. Quando Isaías fala: ai desse, ai daquele outro, ai daquele outro e ai daquele outro, é o trabalho dele, ele foi chamado para isso. Diga glória a Deus. Isaías não está aqui dizendo: olha, o profeta está falando, ouça o que o profeta aqui vai dizer, porque eu sou profeta.
Vocês aí, o fogo vai queimar vocês. O profetão aqui que está falando. Não é isso. Ele é boca de Deus, querendo ou não querendo, ele tem que falar. Amém, igreja? Gostando ou não gostando, ele tem que falar. É o papel dele, é o ofício dele. Deus levantou ele para isso, justamente para denunciar o pecado do povo. Ele não pode ter deleite nisso, ele não pode ter prazer nisso, ele não pode se sentir satisfeito com isso. Eu sou o profeta ungido por Deus. Vocês, réis mortais, ouçam o que eu tenho para dizer. Não, eu não posso ter esse sentimento dentro de mim. E por que não? Porque quando eu olho para mim, eu vou parar de dizer ai de você, ai de você, ai de você. Eu vou dizer ai de mim. Ai de mim. Então ele fala porque ele tem que falar, mas ele tem consciência. Eu não sou melhor do que o beberrão, eu não sou melhor do que o soberbo, eu não sou melhor do que o farrista, eu não sou melhor do que nenhum desses. Ai de mim também. Ai de mim. Então se ele denuncia o pecado, se ele fala do pecado, é porque Deus mandou ele falar. Ele não está na condição de humilhar ninguém, de julgar ninguém, de condenar ninguém. Ele é homem e ai dele também. Assim somos nós, igreja. Você recebeu o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Você é escolhido de Deus. Você teve a dádiva de Deus chamar você, limpar você, transformar você, encher da presença dele. Para quê? Para olhar de cima para baixo os outros? Para ficar mandando todo mundo para o inferno? Ai de você, ai de você e ai de você? É para isso? Não. Porque se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que tem um ai sobre você também. Ai de mim. Está dando para entender, igreja? Ai de mim. Ai de mim. Mas está cheio desse espírito dentro da igreja. Estou falando aqui não, é da igreja. Eu sou crente, cheio do Espírito Santo, falo nas línguas dos anjos, eu saio com minha metralhadora atirando em todo mundo. Saio descarregando juízo para cima de todo mundo. Eu sou crente. Cuidado, gente. Cuidado, porque você está aqui, um exemplo, olha para mim. Eu estou aqui olhando para pessoas. Você isso, isso aqui, isso aquilo outro. Cuidado, viu? Cuidado, viu? O Senhor mandou falar, viu? E não ouve para ver, não. Então eu estou olhando para você. Só que se eu mudar a direção do meu olhar, se eu fizer assim, e olhar para cima, eu que estou aqui distribuindo juízo para os outros, eu vou ver essa luz, eu vou ver essa glória, eu vou ver essa grandeza, e eu vou baixar minha cabeça e eu vou dizer, não. Ai de mim também, eu não sou melhor do que eles, não. Eu vou me envergonhar, eu vou colocar no meu lugar de insignificância. E é assim que a gente tem que ser. Deus não te ungiu com o Espírito dele para ser justiceiro, para ser um amaldiçoador de vidas de pecadores, porque você é um deles também. Porque eu sou um deles também. Repito, talvez você olhe, bispo, muito bonito o senhor fala isso, o senhor está aí falando com esse tom de voz alto assim, e intenso. Sim. Eu estou aqui fazendo o que Deus me mandou fazer, mas eu sei que o primeiro da fila, o primeiro a ser confrontado com essa palavra aqui sou eu. Sou eu. O tom de voz não é arrogância, não é soberba, não, pelo amor de Deus. Antes de eu estar aqui, eu dobro meu joelho, eu falo com Deus. Antes eu tenho consciência disso. Quem sou eu para segurar um microfone e falar para uma plateia, para um público? Quem sou eu? E a gente que prega, ou a gente que prega aí no trabalho, na rua, não precisa ser quem está aqui não. Quem está por aí falando da sua fé, de Deus, do seu Deus, da sua religião, tem que ter essa consciência. Tem que entender isso, pelo amor de Deus, gente. Se você foi vaso de Deus para exortar alguém, para orientar alguém, reconheça, Deus quis te usar naquela hora. Não encha o seu peito, não. Não estufa o seu peito, não. Porque ai daquele, ai de você também. Ai de todo esse povo aqui, mas ai do Isaías também. Ai de mim. Ai de mim.
Porque eu também sou pecador. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, igreja. Está dando para entender? Eu já vou encerrar. O problema é que a gente não entende o padrão da santidade, da perfeição de Deus. E a gente acha que Deus tem o nosso padrão, a nossa medida. Posso dar um exemplo para você? Quem já voou? Quem já andou de avião aqui alguma vez? Quando você anda pela cidade, você vai ver casas de diversos portes. Maior, menor, sobrado, prédio. É ou não é assim? Então quando você está aqui, andando aqui nesse plano, você vê o mais alto, você vê o mais baixo. Igual montanha também, tem um montezinho, uma colina. Tem um monte mais alto, tem uma montanha muito mais alta. Então quando você está nesse plano aqui, você vê o que é maior e o que é menor. Espiritualmente falando, é como o nosso padrão de santidade. A gente olha para um e fala, esse aqui tem muito pecado. Esse aqui tem menos pecado. Esse aqui ele peca um pouco. Mas a ótica de Deus, o padrão de Deus, é quem olha de cima para baixo. O padrão de Deus está lá no alto, muito elevado. E se você olhar uma cidade, uma visão satelital, de cima para baixo, tem diferença um prédio, uma casa, um terreno, alguma coisa? Existe alguma diferença? Tudo igual. Se você já voou, você sabe disso. Se você está sobrevoando o campo, a floresta, você consegue diferenciar ali montanha ou planície? Você só vê o verde. Você não sabe o que é mais alto ou menos alto, porque está olhando de cima. Então assim a gente olha para o próximo nesse plano horizontal. Esse aqui é mais santo, aquele é menos santo, esse é mais pecador, aquele é menos pecador, e a gente vai julgando as pessoas. Esse aqui comete um pecado que eu nunca cometeria. Jamais eu faria isso que aquele faz. Aquele ali é um edifício, eu sou uma casinha, avaliando aqui a medida do pecado. Eu não cometeria aquilo que aquela fulana comete. Jamais eu, logo eu. Não. Então é essa visão horizontal, onde a gente começa a olhar para as pessoas e dizer quem é maior, ou tem a escala maior de pecado e menor de pecado. Só que Deus, que habita num alto e sublime lugar, Ele olha de lá para baixo. E quando Ele olha para baixo, prédios e casas, montes e vales e planícies são tudo a mesma coisa. Esse é o padrão de Deus. Então eu tenho que ter isso em mente. Os meus olhos, a minha boca está pronta para julgar e distribuir ai para todo mundo, castigo e juízo para todo mundo. Mas os olhos de Deus estão me olhando lá de cima. E tanto eu quanto essa pessoa. Mas bispo, eu não estou certo quando eu digo que o pecado dela é maior. Aos olhos de Deus não tem o pecadinho e o pecadão, porque todo pecado, seja ímpio, seja amplo, o salário é a morte. Então eu sim vou olhar e vou dizer, aquele ali porque faz isso, isso e isso, vende o corpo, se prostitui, se droga, esse é um baita do pecador. Eu sou um pecadorzinho, pequenininho. Só que Deus está olhando de onde? Faz diferença? E eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu não posso, por causa da palavra. Mas eu creio que você está entendendo a mensagem. Amém, gente? Conserve esse sentimento dentro de você. O fato dele morar em você, você ser templo dele, não te faz melhor do que ninguém, não te faz juiz da vida alheia. Se Deus te usar para corrigir alguém, saiba que não é mérito. Deus quis te usar, posso falar? Do mesmo jeito que usou um asno, uma mula para falar, Ele me usa aqui. Então isso não me coloca no nível mais alto. Eu não sou menos pecador por causa disso. Nenhum de nós somos. Todos carentes da misericórdia e da graça de Deus. A minha oração é que você tenha essa consciência. Igreja, eu preciso falar só mais uma coisa. Desculpa, mas acontece. Às vezes a pessoa vê alguém porque está no seu pecado e é visível, é notório. As pessoas cortam volta como se fosse uma lepra, como se fosse algo contagioso. Ela não quer se importar com isso.
lembrei do filme que a gente assistiu, nem tinha pensado nisso, mas a gente estava assistindo um filme essa semana, e um religioso de uma outra religião, ele entendeu como um chamado de Deus. Deus chamou ele para fazer aquilo. Sabe o que ele fazia? Lá no país dele, na terra dele, ele saía de noite. Isso era a rotina dele. E ele buscava por prostituta que estava se prostituindo nas paradas, nos pontos. Ele se passava por cliente, levava elas para casa e matava. Matava. Pasme você, baseado em história real. Filme que conta uma história real. Matava a prostituta. Ele matou 16. A 17ª ele não conseguiu matar porque era uma jornalista se passando por prostituta justamente para denunciá-la. Ele matou 16. Sabe qual foi a defesa dele? Qual era a defesa e qual foi a defesa diante do juiz? Eu estava fazendo um serviço para Deus, exterminando essa raça impura, pecadora. Olha o pensamento. Não foi isso que a gente viu? Ela não estava. Então ele dizia: eu estava fazendo um serviço para Deus, exterminando essa raça impura, essas pecadoras das ruas da nossa cidade. Tem gente que não tem coragem de tirar a vida de ninguém com as mãos, mas ela vai olhando e o seu olhar, o seu juízo já fuzila a pessoa. Olha lá vai, ó, Deus me livre, meu Deus. Misericórdia, gente. O nosso Cristo disse: eu não vim para condenar o mundo. Quando ele veio a primeira vez, isso quando ele veio a primeira vez, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para destruir os pecadores, eu vim para salvar os pecadores. Diga glória a Deus. Só mais um exemplo que está na Bíblia para encerrar lá. Já fica atento à ceia aos obreiros. Lembra do bom samaritano? Para os judeus, o próximo era um outro judeu. Isso está lá no livro de Levítico, se eu não me engano, Levítico Números. Para um judeu, olha aqui para mim, as obreiras estão trabalhando, mas não tira a atenção de mim. Para um judeu, o próximo de um judeu era outro judeu. Um estrangeiro não era considerado próximo. Muito menos um samaritano, que eles tinham raiva, uma raiva mortal dos samaritanos. E Jesus vai dar essa lição, que um homem estava caído, um judeu caído. Passa o sacerdote, faz o quê? Dá uma baita volta. Se esse aí está aí, ele tem culpa no cartório, alguma coisa ele fez. E eu sou um sacerdote, vai que ele está morto, eu não posso tocar em um cadáver, eu vou ficar impuro se eu tocar em alguém que morreu. A lei dizia isso. Presta atenção aqui, igreja, não tira atenção. Então ele dá a volta e não toca naquele homem que está desmaiado. Na sua cabeça deve ter pensado: vai que ele está morto. Na dúvida, deixa eu sair daqui logo. Passa um levita, que também é alguém que trabalhava na obra de Deus, e faz a mesma coisa, desvia. E quem é que vai acudir esse homem? Aquele que era chamado de cão, aquele que era chamado inimigo do seu povo, jamais seria chamado de próximo, porque não era um judeu. Para piorar, era um samaritano. Esse aí é o que acode, é o que cuida da ferida dele, é o que coloca ele no lombo do animal, leva para a hospedaria, paga, ou seja, desembolsa, se esforça para poder salvar, ajudar aquele homem, sem se importar se ele é da sua mesma raça, da sua mesma nacionalidade ou não. E Jesus pergunta para os religiosos: quem foi o próximo nessa história? Não foi um judeu, foi um samaritano que teve misericórdia, que teve compaixão. Amém, igreja? Amém. Deus chamou eu e você para sermos essas pessoas. Se você não pode ajudar, se você não pode evangelizá-las ao ponto de trazê-las para Cristo, se você não julgar, não condenar, se você não ficar no seu pensamento dizendo: ai de você, ai de você, ai de você, Deus me livre, ser igual a você, porque você não entendeu que é pior do que ela. Deus me livre. Se você não fizer isso, você já está fazendo uma grande coisa. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra de Deus? Nós vamos tomar Santa Ceia.
E a minha oração é nesse sentido. Que você ame as pessoas, igreja. Se você tem um espírito de justiceiro que aniquila as pessoas, lá no seu coração você manda elas para o inferno de cabeça para baixo, como gostam de dizer, você vai mudar esse pensamento. Você não vai mais agir dessa maneira. Você vai orar por elas, ajudar se possível. E se não for possível, não julgue, não corte volta, não torça o nariz ao passar por elas. Não fique medindo e pondo em balanças o seu pecado. Lembra do prédio e da casa. Quem olha lá de cima, a balança está igual. Todos são pecadores, todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. A minha oração é que você saia daqui com o seu coração encharcado, banhado de amor pelos que se perdem, e não juízo pelos que estão se perdendo. Amém, igreja? As obreiras podem servir a Santa Ceia, em seguida nós vamos orar. Pensa que o amor dele e o sacrifício dele foi suficiente para pagar os seus pecados, não foi? Agora eu te pergunto, esse mesmo sangue, esse mesmo sacrifício não será suficiente para pagar o pecado do outro? Ainda que seja sujo, feio, grave, mais do que o seu, ainda que seja horrendo, ainda que seja um pecado detestável, abominável, o mesmo sangue que perdoou o seu não é suficiente para perdoar o do outro? Ou não seria? Ou esse sangue só perdoa pecados chamados leves pecados? Não. O sangue que perdoa a mim, perdoa você e perdoa qualquer um que se arrepender. E Ele está chamando para arrependimento uns e outros. Ele está chamando porque Ele tem o antídoto para o pecado, o sangue, o perdão. Então eu oro para que o seu coração, o meu coração, seja banhado por esse amor. Quem somos nós, gente? Para sair disparando, atirando nas pessoas. Ai de você, ai de você, ai de você. Quando na verdade deveríamos estar falando ai de mim, ai de mim, ai de mim. Porque eu conheci aquele que é santo, santo, santo. Eu conheci a glória e a luz dele. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer o espírito da soberba. Tem gente que diz não ter ídolos, mas idolatra a sua religião e nem se dá conta disso. Idolatra a sua própria santidade e nem se dá conta disso. Tem gente olhando os outros de cima para baixo, não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada da graça de Deus. O Senhor chamou pecadores e equipou, preparou, dando o seu Espírito para ganhar outros pecadores, não para executar pessoas. A gente precisa entender isso, Pai. Mais compaixão, Senhor, por favor, mais compaixão. Mais compaixão para o nosso coração. Mais misericórdia para os nossos olhos. Mais amor, meu Pai, dentro de nós. Nos livra desse espírito. Nos livra desse senso de santidade falso, enganador, que muitos de nós ostentamos. Nos livra disso, Pai. Porque não somos melhores, não somos merecedores. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações, Pai. Que saiamos daqui com esse sentimento, com esse entendimento, em nome de Jesus. A igreja levanta os elementos aos céus. Nós consagramos a Ti, Senhor, o pão e o cálice, da forma que o Senhor nos ensinou. Assim como o Senhor, meu Deus, disse que deveríamos fazer, nós fazemos, Pai. Porque na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de ter ceado, pegou também o cálice e do mesmo modo disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. E que ao comer desse pão, beber desse cálice, recebamos em nós o vigor físico e espiritual. Recebamos aquilo que precisamos receber e só o Senhor tem para nos dar. E sejamos encharcados e banhados por esse amor que vem do Senhor para o nosso coração. Assim fazemos, em nome de Jesus. Toda a igreja coma do pão e em seguida beba do cálice.